No meio do Oceano Pacífico existe uma pequena ilha que parece ter sido colocada ali de propósito para ficar longe de tudo. Ela está a milhares de quilômetros do continente sul-americano e também muito distante das demais ilhas habitadas da Polinésia. Hoje, conhecemos esse lugar como Ilha de Páscoa. Seus habitantes, porém, chamam a ilha de Rapa Nui. E foi ali, em uma das regiões mais isoladas do planeta, que uma sociedade polinésia desenvolveu uma cultura única, construiu enormes plataformas cerimoniais, se deixou centenas de figuras de pedra espalhadas pela paisagem, os famosos Moai. Mas, antes deles, havia apenas uma ilha, e era preciso chegar até ela. Os primeiros habitantes de Rapa Nui não vieram do continente americano. Eram navegadores polinésios. Seus ancestrais pertenciam a sociedades que, durante séculos, haviam se espalhado por uma enorme área do Oceano Pacífico. Eles dominavam uma forma de navegação que dependia muito mais da observação da natureza do que de instrumentos. As estrelas ajudavam a determinar a direção. As ondas revelavam a presença de ilhas distantes. Os ventos indicavam mudanças no ambiente. A posição do Sol e da Lua servia como referência. Até o comportamento das aves podia fornecer pistas sobre a proximidade de terra. Para nós, imaginar uma viagem dessas é difícil. O horizonte do Pacífico pode se estender por centenas de quilômetros sem que exista qualquer terra à vista. Uma embarcação poderia passar dias navegando sem encontrar uma ilha. Mesmo assim, os povos polinésios conseguiram estabelecer comunidades em algumas das regiões mais remotas do planeta. E em algum momento desse processo, encontraram Rapa Nui. A data exata dessa chegada ainda é discutida. Pesquisadores utilizam diferentes evidências arqueológicas, linguísticas e ambientais para tentar determinar quando ocorreu a primeira ocupação permanente. Mas o acontecimento em si não deixa muita dúvida. Pessoas chegaram, trouxeram plantas, trouxeram animais, trouxeram conhecimentos e começaram uma nova vida. Rapa Nui não era uma ilha fácil. Seu território é relativamente pequeno. Não possui grandes rios. Os recursos naturais eram limitados, e a distância em relação a outras ilhas tornava qualquer contato externo extremamente difícil. Depois que uma comunidade se estabelecesse ali, não poderia simplesmente navegar até uma ilha vizinha para buscar aquilo que estivesse faltando. Era necessário aprender a viver com o que existia. Os novos habitantes cultivaram plantas como a batata doce e o taro. Bananas também faziam parte da alimentação. As galinhas foram importantes para a sociedade. A pesca fornecia recursos do mar, e diferentes técnicas agrícolas permitiam aproveitar melhor o solo. Com o passar das gerações, a população aumentou. Famílias se estabeleceram em diferentes regiões. Grupos ligados por parentesco passaram a ocupar territórios específicos. Surgiram lideranças. As comunidades desenvolveram suas próprias tradições, e a paisagem começou a ganhar novos significados. Para os habitantes de Rapa Nui, os antepassados ocupavam um lugar importante na vida social e religiosa. A morte não significava simplesmente desaparecer. A memória de uma pessoa podia continuar ligada à sua família e à comunidade, e essa relação com os ancestrais acabaria sendo registrada de uma maneira que hoje domina a imagem que temos da ilha. Antes de existirem os grandes Moai, existiam os espaços destinados aos mortos e aos ancestrais. Foi nesse contexto que surgiram os Ahu. Eram plataformas construídas principalmente com pedras, utilizadas em cerimônias associadas aos ancestrais. Algumas se tornariam muito maiores e mais elaboradas ao longo do tempo, e eventualmente receberiam as enormes figuras que conhecemos hoje. A transformação não aconteceu de uma só vez. Os primeiros monumentos eram diferentes daqueles que mais tarde dominariam a paisagem. Ao longo das gerações, os habitantes desenvolveram novas técnicas de construção e novas formas de representar seus ancestrais. E então, as figuras começaram a crescer.
Os escultores passaram a trabalhar a pedra para criar representações humanas cada vez mais monumentais. Os rostos adquiriram características próprias. Os corpos foram alongados. As proporções se tornaram cada vez mais marcantes. E aquilo que poderia ter começado como uma representação de ancestrais se transformou em uma das tradições monumentais mais impressionantes do mundo. Mas os Moai não surgiram simplesmente porque os habitantes queriam construir estátuas enormes. Havia uma razão para todo aquele esforço. Eles estavam ligados à memória dos ancestrais, à autoridade das linhagens e à identidade das comunidades. Construir um monumento significava afirmar que aquela comunidade existia, que aquela linhagem tinha importância e que seus antepassados continuavam fazendo parte daquele mundo. Com o tempo, a ilha começou a se encher dessas figuras. Algumas permaneceram próximas das áreas onde foram esculpidas, outras foram levadas para diferentes regiões, e algumas acabaram colocadas sobre grandes plataformas próximas ao litoral. Mas então surgiu um problema que nenhum escultor poderia ignorar. Uma coisa era esculpir um gigante de pedra. Outra completamente diferente era tirar aquele gigante da pedreira e transportá-lo pela ilha. Alguns Moai pesavam várias toneladas. Os maiores chegavam a dimensões impressionantes. E os habitantes não possuíam máquinas modernas. Não tinham guindastes. Não possuíam veículos. Não contavam com animais de grande porte para realizar o trabalho. Mesmo assim, eles conseguiram. A resposta para esse enigma está escondida nas próprias pedras, nas estradas antigas, nas pedreiras e nos experimentos realizados séculos depois. E quando os pesquisadores começaram a estudar esses vestígios com mais atenção, perceberam que os habitantes de Rapa Nui provavelmente possuíam técnicas muito mais eficientes do que se imaginava. Mas antes de descobrir como os gigantes viajavam pela ilha, precisamos entrar na montanha onde eles nasceram. Porque existe um lugar em Rapa Nui onde centenas de rostos de pedra parecem ter ficado congelados no tempo. Rano Haraku. Ali, a história dos Moai está gravada diretamente na encosta de um vulcão. E é nesse lugar que começa a verdadeira história dos gigantes de pedra. Rano Haraku é uma das paisagens mais impressionantes de Rapa Nui. A encosta de um antigo vulcão parece ter sido transformada em uma oficina gigantesca. Ao redor da montanha existem dezenas de Moai. Alguns estão completos. Outros parecem estar enterrados até o peito. Há estátuas parcialmente esculpidas. E existem figuras que nunca chegaram a deixar a própria montanha. É como se alguém tivesse interrompido o trabalho no meio do processo e simplesmente abandonado tudo. Mas Rano Haraku não era um depósito. Era a principal pedreira onde os escultores produziam os Moai. A rocha utilizada era principalmente um tipo de tufo vulcânico relativamente macio. Isso permitia que os trabalhadores moldassem a pedra com ferramentas de basalto. O trabalho começava diretamente na encosta. O escultor escolhia uma área adequada e começava a retirar a rocha ao redor da figura. A estátua era esculpida deitada. Primeiro aparecia o contorno do corpo, depois o rosto, os braços, as mãos. Os detalhes eram trabalhados progressivamente até que a figura adquirisse sua forma definitiva. O processo exigia tempo e não era realizado por uma única pessoa. Grandes obras como os Moai dependiam de grupos de trabalhadores especializados, enquanto alguns removiam a pedra. Outros cuidavam dos detalhes. Havia também quem produzisse as ferramentas e organizasse o trabalho. A quantidade de esforço necessária para uma única estátua podia ser enorme. E isso levanta uma pergunta importante. Por que gastar tanto tempo construindo uma figura de pedra? Os Moai estavam ligados aos ancestrais. Eles representavam pessoas importantes depois da morte. Mas não eram simplesmente retratos. A figura monumental transformava o ancestral em uma presença permanente. A comunidade podia continuar associada àquela linhagem.
E o monumento também demonstrava a capacidade daquela sociedade de organizar trabalhadores e recursos. Por isso, construir o Moai era também uma afirmação de poder. Quanto maior o monumento, maior era a quantidade de trabalho necessária. E quanto mais complexa a obra, maior era a capacidade de organização exigida. Ao longo dos séculos, os escultores passaram a produzir estátuas cada vez maiores. Algumas eram relativamente pequenas, outras ultrapassavam vários metros, e algumas atingiram dimensões extraordinárias. Um dos exemplos mais conhecidos é o Paro. Ele possui aproximadamente 10 metros de altura e pesa dezenas de toneladas. Era uma obra monumental mesmo antes de sair da pedreira. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. O Paro não era o maior Moai já iniciado. Dentro de Hano-Haraku existe uma estátua conhecida como Eu Gigante. Ela permanece parcialmente presa à montanha. Se tivesse sido concluída e removida, teria ultrapassado 20 metros de comprimento e seu peso seria de muitas dezenas de toneladas. Por que uma estátua desse tamanho foi iniciada? Não sabemos com certeza. Talvez fosse uma tentativa de superar monumentos anteriores. Talvez representasse uma competição entre comunidades. Talvez tivesse uma importância excepcional. Ou talvez tenha simplesmente se tornado grande demais para ser concluída e transportada. O que sabemos é que ela nunca deixou a montanha. E esse detalhe nos leva a uma característica fascinante de Hano-Haraku. A pedreira preservou diferentes momentos da produção. Existem moai ainda presos à rocha. Outros já estavam quase completamente separados. Alguns estavam preparados para serem retirados, e outros já haviam sido abandonados. É como encontrar uma obra arqueológica ainda mostrando suas etapas de fabricação. Mas depois de esculpir a estátua, o trabalho estava apenas começando. Era necessário colocá-la em posição vertical, depois transportá-la por uma distância que poderia chegar a vários quilômetros, e finalmente colocá-la sobre um arru. Como isso era feito? Durante muito tempo, essa pergunta parecia impossível de responder. Uma das primeiras explicações modernas dizia que os habitantes teriam usado enormes quantidades de madeira. Troncos poderiam funcionar como rolos. Outras hipóteses imaginavam grandes trenós. Também foram propostas combinações de cordas, madeira e diferentes sistemas de alavancas. O problema é que Rapa Nui não possui grandes florestas atualmente. Isso levou pesquisadores a uma pergunta ainda mais complicada. A ilha sempre foi assim? Durante muito tempo, uma das explicações mais populares dizia que os habitantes haviam destruído completamente suas próprias florestas para transportar os moai. A imagem era simples. Uma sociedade teria derrubado todas as árvores para construir e transportar estátuas. Depois os recursos acabaram. A população entrou em crise. E a civilização teria entrado em colapso. Mas a história real é mais complicada. Pesquisas arqueológicas e ambientais mostraram que Rapa Nui realmente passou por profundas mudanças na vegetação. O desmatamento foi importante, mas não foi necessariamente resultado de uma única causa. Ratos introduzidos pelos primeiros colonizadores também podem ter afetado a regeneração das palmeiras. Mudanças climáticas e características naturais da ilha também tiveram importância. E a maneira como os habitantes utilizaram os recursos provavelmente mudou ao longo do tempo. Portanto, não podemos reduzir toda a história. Eles cortaram as árvores e destruíram a própria civilização. Mas isso ainda não responde à pergunta principal: como os moai eram transportados? A arqueologia encontrou caminhos antigos associados ao deslocamento das estátuas. Alguns parecem ter sido preparados especificamente para facilitar o transporte, e os experimentos modernos trouxeram uma possibilidade surpreendente. Em vez de colocar a estátua sobre troncos, ela poderia ter sido movimentada em posição vertical.
Usando cordas presas em diferentes pontos, grupos de pessoas poderiam puxar alternadamente os dois lados do moai. A estátua inclinava ligeiramente para um lado, depois para o outro, e avançava, como uma pessoa caminhando. Pesquisadores conseguiram reproduzir essa técnica utilizando réplicas de moai. Com equipes relativamente pequenas, foi possível fazer uma estátua de pedra avançar por uma estrada preparada. Isso não prova que todos os moai foram transportados exatamente dessa maneira. É possível que diferentes métodos tenham sido utilizados em períodos distintos, mas demonstra algo importante. Os habitantes de Rapa Nui tinham condições técnicas para mover grandes estátuas sem precisar de uma tecnologia desconhecida. E existe uma pista cultural interessante. Tradições orais de Rapa Nui dizem que os moai andavam. Durante muito tempo, isso poderia parecer apenas uma história simbólica, mas a ideia de que as estátuas caminhavam combina surpreendentemente bem com alguns dos experimentos modernos. Depois de percorrer a ilha, o moai precisava chegar ao seu destino. Ali começava outra etapa. As plataformas conhecidas como ahu recebiam as estátuas. Algumas plataformas eram pequenas, outras eram enormes estruturas de pedra. Os moai eram colocados sobre elas de maneira cuidadosamente planejada. E, em alguns casos, havia ainda outra peça. Sobre a cabeça da estátua podia ser colocado um grande cilindro avermelhado chamado pucal. O material vinha de outra pedreira da ilha, conhecida como punapau. Esses elementos eram feitos de uma pedra vulcânica vermelha chamada escória, e sua função exata ainda é discutida. Provavelmente estavam associados ao cabelo ou a um tipo de penteado usado pelas elites. Colocar um pucal sobre uma estátua exigia outro desafio de engenharia. Alguns pesavam várias toneladas. Mais uma vez, uma sociedade sem máquinas modernas conseguia realizar uma tarefa que parece difícil até hoje. Quando finalmente estava pronto, o moai dominava a paisagem. Mas havia algo curioso. A maioria deles não estava voltada para o oceano. Eles normalmente ficavam orientados para o interior. Isso faz sentido quando lembramos de sua função. Eles não eram faróis. Não eram simplesmente monumentos destinados a impressionar viajantes. Estavam ligados às comunidades. Os ancestrais representados pelos moai pareciam voltar seu olhar para aqueles que permaneciam vivos. A estátua era uma presença, uma lembrança e uma demonstração da continuidade daquela comunidade durante gerações. Essa tradição cresceu. Mais moai eram produzidos, mais ahu eram construídos, mais recursos eram utilizados, e a ilha inteira passou a carregar as marcas desse esforço. Mas os moai não contam toda a história. Para entender por que os habitantes de Rapa Nui dedicaram tanto trabalho aos ancestrais, precisamos olhar para a sociedade que existia por trás dessas estátuas. Quem controlava os recursos? Quem organizava os trabalhadores? Como as comunidades viviam? E por que, em determinado momento, essa sociedade começou a abandonar parte das antigas tradições? Porque os gigantes de pedra não surgiram sozinhos. Eles foram construídos por uma sociedade complexa. E é essa sociedade que precisamos conhecer agora. Os moai são a imagem mais conhecida de Rapa Nui, mas uma estátua não constrói outra estátua. Por trás de cada monumento existia uma comunidade inteira. Havia agricultores, pescadores, artesãos, construtores, navegadores, guerreiros, líderes e pessoas responsáveis por manter as tradições religiosas. Rapa Nui não era uma sociedade formada por um único grupo, vivendo sob um governo central semelhante ao de um Estado moderno. A ilha estava dividida em diferentes comunidades e territórios. Famílias extensas tinham grande importância. A autoridade estava ligada ao parentesco, ao prestígio e à capacidade de cada grupo de controlar recursos. Os ancestrais ocupavam um papel fundamental nesse sistema.
Uma linhagem não era apenas uma família. Ela representava história, território, direitos, prestígio e acesso a determinados recursos. Por isso, construir um monumento para um ancestral também podia reforçar a posição daquela comunidade. Um alru não era apenas uma plataforma. Era um espaço de memória, cerimônia e identidade. As pessoas que viviam ao redor daquele monumento sabiam a quem ele estava relacionado. A história daquele ancestral fazia parte da própria história da comunidade. E isso ajuda a explicar por que os Moai cresceram tanto ao longo dos séculos. Não era simplesmente uma questão de religião. Havia também competição. Se uma comunidade construía um monumento impressionante, outra poderia desejar construir algo ainda maior. Não precisamos imaginar uma competição permanente ou uma guerra constante entre os grupos. Mas sociedades humanas frequentemente utilizam monumentos para demonstrar prestígio. E Rapa Nui não parece ter sido diferente. Quanto maior a obra, mais pessoas precisavam ser mobilizadas, mais comida precisava ser produzida, mais ferramentas precisavam ser fabricadas, mais especialistas precisavam trabalhar. Construir o Moai era, portanto, uma demonstração de organização social. Para alimentar os trabalhadores, era necessário produzir alimentos. E a agricultura em Rapa Nui possuía algumas soluções bastante sofisticadas. O solo da ilha era afetado pelos ventos, pela erosão e pela pouca disponibilidade de água. Os habitantes precisavam proteger suas plantações. Uma das técnicas utilizadas foi o cultivo em jardim de pedra. Pedras eram espalhadas sobre o solo. Isso ajudava a reduzir a perda de umidade e proteger as plantas contra o vento. Também podia melhorar as condições do solo. Outras áreas utilizavam pequenas depressões e estruturas destinadas a aproveitar melhor a água. Isso mostra que os habitantes não simplesmente exploravam o ambiente. Eles também o modificavam para torná-lo mais adequado à sobrevivência. O mar era outra fonte importante. Rapa Nui possui uma costa extensa em relação ao seu tamanho, mas a pesca não era igualmente fácil em todas as regiões. A população utilizava diferentes técnicas para obter peixe e outros animais marinhos. Também existiam períodos em que determinados recursos eram mais abundantes. A criação de galinhas tinha importância especial. As aves forneciam alimento e também estavam relacionadas ao prestígio. Os galinheiros de pedra encontrados na ilha mostram que sua criação era organizada. E havia outro elemento importante na cultura de Rapa Nui: o conhecimento. Uma sociedade isolada precisava saber quando plantar, onde encontrar água, como navegar, onde pescar, como fabricar ferramentas, como construir e como transmitir essas informações para a geração seguinte. Esse conhecimento não estava escrito em livros. Era transmitido por pessoas, por histórias, por tradições, por cerimônias e através da própria paisagem. Os monumentos ajudavam a manter essa memória. Mas Rapa Nui também desenvolveu uma tradição escrita que continua sendo um dos grandes mistérios da ilha. Ela é conhecida como rongorongo. São símbolos gravados em objetos de madeira. Algumas peças apresentam sequências organizadas de sinais. Até hoje, não existe consenso sobre o significado completo desses textos. Alguns pesquisadores acreditam que possam representar uma forma de escrita. Outros discutem se seriam um sistema de registro diferente. A quantidade de peças sobreviventes é pequena, e isso dificulta ainda mais a interpretação. Assim como aconteceu com os Moai, a história de Rapa Nui possui evidências extraordinárias, mas também lacunas. E uma das maiores lacunas está justamente na maneira como essa sociedade funcionava politicamente. Sabemos que existiam líderes,
Sabemos que havia diferentes comunidades. Sabemos que algumas pessoas possuíam maior prestígio, mas não conseguimos reconstruir perfeitamente todas as relações de poder. Também sabemos que a sociedade mudou com o passar do tempo, e essa mudança é fundamental, porque durante determinado período, a construção de Moai diminuiu. Algumas estátuas foram derrubadas. A sociedade passou por conflitos, e novas tradições ganharam importância. Por muito tempo, essa transformação foi apresentada como uma história simples. Uma civilização teria destruído seu próprio ambiente. As árvores desapareceram. Os recursos acabaram. A fome começou. As pessoas entraram em guerra. E os Moai foram derrubados. É uma história convincente. Mas hoje sabemos que a realidade provavelmente foi bem mais complexa. O ambiente realmente mudou. A floresta sofreu forte redução. Os recursos foram pressionados. Mas isso não significa que a população simplesmente tenha destruído tudo de uma vez. A introdução do rato polinésio provavelmente afetou a regeneração das palmeiras. As atividades humanas também contribuíram para o desmatamento. Mudanças climáticas podem ter alterado as condições de cultivo, e a própria sociedade encontrou maneiras de se adaptar. Em outras palavras, Rapa Nui não é apenas uma história sobre destruição, é também uma história de adaptação. Os habitantes desenvolveram técnicas agrícolas para conservar a umidade, mudaram a maneira como utilizavam alguns recursos. A alimentação se adaptou, e novas formas de organização social surgiram. Mas a pressão sobre a sociedade aumentou, e em algum momento, a tradição dos grandes monumentos começou a perder espaço. Os Moai começaram a ser derrubados. Alguns foram danificados. Outros permaneceram abandonados. Não sabemos se todos foram derrubados pelas mesmas razões. Em alguns casos, a queda pode ter ocorrido durante conflitos entre grupos. Em outros, pode ter feito parte de mudanças religiosas e sociais. Também existe a possibilidade de que algumas estátuas tenham simplesmente caído ou sido danificadas com o tempo. Não existe uma única explicação que resolva todos os casos. Mas uma coisa é clara: a sociedade que havia colocado os Moai no centro de sua paisagem estava mudando. Novas tradições religiosas começaram a ganhar importância. Uma delas estava relacionada ao homem-pássaro, o Tangata Manu. Na região de Orongo, próximo ao vulcão Hanukau, existia um centro cerimonial ligado a essa tradição. Ali, a competição pelo poder assumia uma forma completamente diferente. Em vez de construir o maior monumento, o prestígio estava relacionado a uma disputa ritual. Representantes de diferentes grupos participavam de uma competição associada à coleta do primeiro ovo de uma determinada ave marinha, a manutara. O participante precisava descer os penhascos, chegar até uma pequena ilhota, obter o ovo e retornar. Era uma tarefa extremamente perigosa. O vencedor conferia prestígio ao seu grupo e ao líder que representava. Essa tradição mostra que Rapa Nui não ficou simplesmente parada no passado. A sociedade mudou. As formas de autoridade mudaram. As crenças mudaram. E os símbolos de poder também mudaram. Os grandes Moai pertenciam a uma fase da história da ilha. O Tangata Manu pertencia a outra. Mas essa transformação aconteceu enquanto Rapa Nui enfrentava um problema que não podia ser ignorado. A ilha era pequena, seus recursos eram limitados, e durante séculos, a população havia encontrado maneiras de sobreviver. Agora seria necessário encontrar novas soluções, porque o verdadeiro desafio não era construir gigantes de pedra. Era continuar vivendo em uma ilha isolada depois que o mundo ao redor dela havia mudado.
E então começaria uma das fases mais controversas da história de Rapa Nui, a fase que durante muito tempo foi chamada simplesmente de o colapso da Ilha de Páscoa. Durante muito tempo, a história de Rapa Nui foi apresentada como uma espécie de advertência. Uma população teria chegado a uma ilha coberta por florestas. Depois teria crescido, construído centenas de estátuas, derrubado as árvores para transportar os Moai. E, quando as árvores desapareceram, tudo teria começado a desmoronar. A imagem é poderosa, mas a história real não é tão simples. Não há dúvida de que Rapa Nui sofreu uma transformação ambiental profunda. A floresta que existia quando os primeiros habitantes chegaram praticamente desapareceu. As análises de sedimentos, pólen e restos arqueológicos mostram uma grande redução da vegetação ao longo dos séculos. A ação humana teve um papel importante, mas não foi a única força envolvida. Um dos principais responsáveis pela mudança pode ter sido um animal que chegou junto com os primeiros colonizadores, o rato polinésio. Para os navegadores que chegaram à ilha, os ratos provavelmente eram passageiros involuntários. Eles viajaram nas embarcações, encontraram alimento e chegaram a um lugar onde praticamente não existiam predadores naturais capazes de controlar sua população. As sementes das palmeiras eram uma fonte de alimento. Os ratos podiam roer e destruir sementes antes que elas germinassem. Isso teria dificultado a regeneração das árvores. Enquanto isso, os habitantes também utilizavam madeira para construir, para cozinhar, para fabricar ferramentas, para produzir embarcações e para diferentes necessidades do cotidiano. A combinação desses fatores contribuiu para a redução das florestas. Mas a floresta não desapareceu de um dia para o outro. Foi um processo gradual. E aqui aparece uma das maiores mudanças na interpretação da história de Rapa Nui. Os habitantes não simplesmente ficaram parados esperando os recursos desaparecerem. Eles encontraram maneiras de adaptar a agricultura. Os chamados jardins de pedras são um exemplo. Grandes quantidades de pedras eram espalhadas sobre áreas de cultivo. Isso ajudava a proteger o solo contra o vento, reduzia a evaporação e criava condições mais favoráveis para algumas plantas. Outras técnicas também permitiam aproveitar melhor a pouca água disponível. Isso significa que, mesmo diante da transformação ambiental, a população desenvolveu estratégias para continuar vivendo. Mas havia outro problema. A sociedade estava mudando. As antigas tradições ligadas aos grandes monumentos perderam força. Os Moai deixaram de ser o principal símbolo de poder. Novos centros religiosos ganharam importância. O culto relacionado ao Tangata Manu se tornou especialmente importante. E essa mudança provavelmente estava relacionada às transformações políticas da ilha. Não sabemos exatamente quando a tradição dos Moai terminou. Também não existe uma única data em que possamos dizer: a partir daqui tudo entrou em colapso. A transição foi gradual. Algumas estátuas foram derrubadas, outras permaneceram em pé. Algumas foram abandonadas ainda na pedreira. E existem diferentes interpretações para as quedas. Conflitos entre comunidades podem ter causado parte delas. Mudanças religiosas também podem ter levado à destruição deliberada de monumentos antigos. Em alguns casos, estruturas podem ter desabado naturalmente. A ideia de que todos os Moai foram derrubados em uma única guerra civil não é sustentada pelas evidências. A mesma cautela precisa ser aplicada à ideia de uma guerra generalizada causada pela fome. Existem evidências de conflitos. Armas de pedra foram encontradas. A tradição oral preservou memórias de confrontos entre grupos. Mas isso não significa que a população inteira tenha entrado em uma guerra permanente. E existe outra questão importante. A população de Rapa Nui realmente diminuiu antes da chegada dos europeus? Essa pergunta ainda gera discussões.
Algumas estimativas antigas sugeriam populações enormes, dezenas de milhares de habitantes. Isso tornaria o impacto do suposto colapso ainda mais dramático, mas pesquisas posteriores questionaram esses números. A capacidade agrícola da ilha e a quantidade de recursos disponíveis sugerem que a população talvez tenha sido menor do que algumas estimativas tradicionais imaginavam. Isso muda completamente a interpretação. Uma população menor não significa que Rapa Nui não tenha enfrentado dificuldades. Significa apenas que não precisamos imaginar uma civilização gigantesca entrando em colapso de maneira repentina. Talvez tenha ocorrido algo mais gradual. A sociedade se adaptou, mudou sua agricultura, reduziu ou abandonou determinadas práticas, reorganizou o poder, mudou suas tradições religiosas e continuou vivendo. Então, se a população conseguiu se adaptar, o que realmente devastou Rapa Nui? A resposta está, em grande parte, fora da própria ilha. Porque em 1722, um navio europeu apareceu no horizonte. Era a expedição comandada pelo navegador holandês Jacob Roggeveen. Era domingo de Páscoa, e foi justamente por causa dessa data que a ilha recebeu o nome pelo qual ficou conhecida no mundo ocidental. Ilha de Páscoa. Quando os europeus desembarcaram, encontraram uma sociedade completamente diferente da deles. Os habitantes de Rapa Nui já haviam passado por séculos de transformações. Os grandes moais já não ocupavam o mesmo papel de antes. A sociedade possuía novas estruturas de poder. E a ilha não era mais aquela que existia nos primeiros séculos de ocupação polinésia. Mas o encontro não significou imediatamente a destruição da população. Os primeiros contatos foram marcados por curiosidade, trocas, tensão e também violência. Os europeus ficaram impressionados com os habitantes, mas também registraram conflitos. Em determinado momento, soldados europeus abriram fogo contra pessoas da ilha. Houve mortos. Foi o primeiro de uma longa série de contatos que transformariam profundamente Rapa Nui. Depois viriam outros navios, outros estrangeiros, missionários, comerciantes, exploradores e, principalmente, doenças. Os habitantes de Rapa Nui não possuíam imunidade para muitas das enfermidades trazidas pelos europeus. Doenças que para os visitantes podiam parecer comuns, podiam ser devastadoras para uma população isolada durante séculos. Mas ainda pior viria depois. Durante o século XIX, a ilha seria atingida por uma das maiores tragédias de sua história. Navios chegariam procurando trabalhadores, pessoas seriam capturadas, famílias seriam separadas. Homens e mulheres seriam levados para longe, e a população de Rapa Nui sofreria uma redução brutal. Não foi uma consequência natural do suposto colapso ecológico. Foi resultado de acontecimentos históricos concretos, doenças, escravidão, violência, exploração e mudanças impostas de fora. E talvez essa seja a maior correção que a história moderna precisou fazer sobre Rapa Nui. Durante muito tempo, a ilha foi apresentada como um exemplo de uma sociedade que destruiu a si mesma. Mas quanto mais os pesquisadores estudam os vestígios, mais a história se torna humana e complexa. Os habitantes realmente transformaram seu ambiente, cometeram erros, adaptaram-se, mudaram suas práticas, entraram em conflitos, criaram novas formas de organização, mas também sobreviveram durante séculos em uma das ilhas mais isoladas do planeta. E quando finalmente sofreram sua maior catástrofe demográfica, grande parte dela veio de fora. A população que havia construído os Moai, que havia desenvolvido seus próprios sistemas agrícolas, que havia atravessado gerações mantendo sua cultura, foi reduzida a uma fração do que havia sido. E então, outro capítulo começaria.
O mundo moderno chegaria definitivamente a Rapa Nui. A antiga sociedade seria profundamente transformada, mas os Moai continuariam ali, alguns ainda de pé, outros caídos, alguns enterrados, outros abandonados na pedreira. E eles se tornariam testemunhas silenciosas de tudo aquilo que aconteceu. A sociedade que os construiu mudou. A população foi devastada. A língua e as tradições sofreram pressões externas. Mas os gigantes permaneceram. E agora precisamos acompanhar esse encontro entre Rapa Nui e o mundo exterior. Porque a chegada dos europeus foi apenas o começo. A verdadeira tragédia ainda estava por vir. Durante séculos, Rapa Nui existiu praticamente sozinha no meio do Pacífico. Seus habitantes conheciam outras terras através das tradições de seus antepassados, mas não mantinham contato regular com sociedades de outros continentes. Então, em 1722, uma frota apareceu no horizonte. A expedição era comandada pelo navegador holandês Jacob Roggeveen. Era domingo de Páscoa. Ao avistar a ilha, Roggeveen registrou o encontro e deu ao lugar o nome que acabaria se tornando conhecido no mundo inteiro. Paashelan, Ilha de Páscoa. Os europeus encontraram uma população que já possuía uma longa história. Havia aldeias, plantações, estruturas cerimoniais e os enormes Moai. Para os visitantes, aquelas estátuas eram uma surpresa. Como uma população que vivia em uma pequena ilha tão distante de tudo havia conseguido construir monumentos daquele tamanho? Mas a primeira impressão dos europeus não revelava a história completa. A sociedade que Roggeveen encontrou já havia passado por profundas transformações. Os grandes monumentos não eram mais produzidos como haviam sido em séculos anteriores. Muitos Moai estavam caídos, e novas formas de organização e religião tinham surgido. Os primeiros contatos também não foram pacíficos. Houve tensão entre os visitantes e os habitantes. Em determinado momento, soldados europeus dispararam contra pessoas da ilha. Houve mortos. Depois da partida dos holandeses, outros navios apareceriam. Cada novo contato acrescentava mais elementos externos à sociedade de Rapa Nui. No século XVIII e início do XIX, navegadores europeus americanos passaram pela região. Alguns registraram os habitantes, outros fizeram descrições dos costumes, e alguns levaram objetos da ilha. Mas o maior perigo ainda não havia chegado. Durante o século XIX, o Pacífico passou a ser cada vez mais integrado às redes comerciais internacionais. Navios percorriam enormes distâncias procurando produtos, principalmente mão de obra. Rapa Nui estava longe dos grandes centros, mas sua população podia ser explorada. A partir da década de 1860, grupos de traficantes de escravos chegaram à ilha. Um dos episódios mais devastadores ocorreu em 1862 e 1863. Navios peruanos participaram de expedições para capturar trabalhadores em diferentes ilhas do Pacífico. Rapa Nui foi atingida diretamente. Centenas de habitantes foram capturados. Entre eles estavam pessoas importantes para a sociedade local, chefes, guerreiros, pessoas responsáveis por conhecimentos religiosos e indivíduos que possuíam conhecimentos tradicionais. Eles foram levados para longe. Alguns foram enviados para trabalhar no Peru. Outros acabaram em diferentes pontos do Pacífico. A perda dessas pessoas não significava apenas a redução da população. Também significava a perda de conhecimento. Uma sociedade que transmitia grande parte de sua memória através da tradição oral podia perder em poucos anos pessoas que carregavam informações impossíveis de substituir. Líderes morreram. Famílias foram separadas. Comunidades foram desestruturadas. E então veio outro golpe.
As doenças. Os habitantes de Rapa Nui haviam vivido durante séculos relativamente isolados de grandes epidemias do mundo exterior. Quando novas doenças chegaram, o impacto foi enorme. Tuberculose, varíola, disenteria e outras enfermidades atingiram uma população que possuía pouca ou nenhuma imunidade para algumas delas. A quantidade exata de mortos é difícil de determinar, mas o resultado foi devastador. A população caiu drasticamente. Em algumas décadas, uma sociedade que havia sustentado sua cultura durante séculos foi reduzida a uma pequena fração de seu tamanho anterior. E a tragédia não terminou aí. Missionários cristãos chegaram à ilha. Entre eles estava o missionário francês Eugène Hérald, que chegou a Rapa Nui na década de 1860. A missão cristã cresceu. Parte da população foi convertida. Práticas religiosas tradicionais começaram a perder espaço. Isso não aconteceu simplesmente por escolha individual. A sociedade já estava profundamente enfraquecida pela escravidão, pelas doenças e pelas mortes. Nesse contexto, a religião tradicional encontrou cada vez mais dificuldade para sobreviver. Conhecimentos antigos começaram a desaparecer. Rituais foram abandonados. Parte da memória coletiva foi perdida. É nesse período que a questão do rongorongo se torna ainda mais complicada. As pequenas tábuas com símbolos já eram poucas, e ninguém conseguiu preservar de maneira segura a tradição necessária para interpretar completamente aqueles sinais. Hoje existem apenas algumas dezenas de objetos associados ao rongorongo, e nenhum texto longo foi decifrado de maneira consensual. Não sabemos exatamente se todos os símbolos representam uma escrita completa. Não sabemos como eram lidos. E não sabemos quantos textos existiam originalmente. Mas sabemos que a destruição cultural foi enorme. Em pouco tempo, Rapa Nui havia perdido grande parte de sua população, perdido líderes, perdido conhecimentos e sofrido profundas mudanças religiosas. A ilha que os primeiros europeus encontraram em 1722 já não existia da mesma maneira, e ainda viria outra transformação. No século XIX, interesses econômicos passaram a disputar o controle da ilha. Empresas estrangeiras começaram a utilizar grandes áreas de Rapa Nui para a criação de animais. A principal delas seria a Companhia Anglo-Francesa de Rapa Nui. A ilha passou a ser utilizada principalmente para a criação de ovelhas. Grande parte do território ficou sob controle da empresa. Os habitantes locais tiveram seu espaço de circulação severamente limitado. A relação entre os Rapa Nui e as autoridades externas tornou-se cada vez mais desigual. Em 1888, o governo do Chile incorporou oficialmente a ilha. O capitão chileno Policarpo Toro participou do processo de anexação. A partir desse momento, Rapa Nui passou a fazer parte do Chile. Mas isso não significou que os habitantes tivessem imediatamente controle sobre sua própria terra. Durante décadas, a ilha continuou submetida a interesses externos. Os habitantes foram concentrados em uma área restrita. O restante do território era utilizado principalmente para a criação de animais. Era uma situação muito diferente daquela sociedade que, séculos antes, havia organizado comunidades por toda a ilha. A paisagem permanecia. Os vulcões permaneciam. Os Ahu permaneciam. Os Moai permaneciam. Mas a sociedade que havia criado tudo aquilo havia sido profundamente transformada. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da história de Rapa Nui. Não existe um único momento em que podemos dizer que a antiga sociedade desapareceu. Ela foi sendo transformada pouco a pouco. Primeiro pelo isolamento, depois pelas mudanças ambientais, depois pelo contato, depois pelas doenças, depois pela escravidão, depois pela conversão religiosa.
depois pelo controle externo da terra. Cada acontecimento retirou alguma coisa, mas os habitantes não desapareceram. A cultura Rapa Nui sobreviveu. A língua sobreviveu. As tradições sobreviveram em parte. E os descendentes daqueles que construíram os Moai continuam vivendo na ilha. Isso é fundamental, porque durante muito tempo a história de Rapa Nui foi contada como se a civilização tivesse desaparecido completamente. Não desapareceu. Os descendentes daquela sociedade ainda existem e hoje participam ativamente das discussões sobre sua própria história, seu patrimônio e o futuro da ilha. Os Moai também sobreviveram, mas agora eles não eram mais apenas monumentos ancestrais. O mundo exterior havia transformado essas estátuas em símbolos. Exploradores queriam vê-las. Pesquisadores queriam estudá-las. Museus queriam suas peças. Turistas queriam fotografá-las. E pouco a pouco, Rapa Nui começaria a ser conhecida não apenas pelos seus habitantes, mas pelo mundo inteiro. Os gigantes de pedra que haviam sido construídos para representar ancestrais se transformariam em uma das imagens mais famosas da humanidade. Mas isso trouxe uma nova pergunta. Quem deveria cuidar deles? Quem deveria decidir onde eles permaneceriam? Quem deveria contar a história de Rapa Nui? E, principalmente, o que realmente sabemos hoje sobre os homens que construíram os Moai? Para responder, precisamos voltar aos vestígios, às escavações, às pesquisas modernas e às descobertas que ajudaram a desmontar algumas das histórias mais famosas já contadas sobre a Ilha de Páscoa. Durante muito tempo, a Ilha de Páscoa foi apresentada ao mundo através de uma história simples. Uma sociedade isolada, uma população que cresceu demais, uma floresta destruída, recursos que desapareceram, guerras, fome e uma civilização que teria entrado em colapso por culpa própria. Essa versão se tornou famosa principalmente porque parecia representar uma lição universal. Uma pequena ilha teria mostrado o que acontece quando uma sociedade utiliza seus recursos sem limites. Mas quando arqueólogos, antropólogos, geneticistas e especialistas em ambiente começaram a estudar Rapa Nui em maior detalhe, a história ficou mais complicada. Hoje sabemos que a ocupação humana transformou profundamente a ilha. Isso não está em dúvida. A vegetação original foi reduzida. A agricultura alterou o solo. A população utilizou madeira. As paisagens foram modificadas. Mas transformação ambiental não significa automaticamente destruição completa. Os habitantes desenvolveram maneiras de continuar produzindo alimentos mesmo depois das grandes mudanças na vegetação. Os jardins de pedra são um exemplo. Também utilizaram diferentes formas de manejo agrícola. Isso mostra que a sociedade não ficou simplesmente esperando os recursos desaparecerem. Ela respondeu às mudanças. Outro ponto importante está relacionado à população. Durante décadas, alguns autores imaginaram que Rapa Nui havia sustentado uma população gigantesca antes de entrar em colapso. Estimativas extremamente altas foram utilizadas para construir a imagem de uma sociedade superpopulosa. Pesquisas mais recentes questionaram parte desses números. A quantidade de sítios agrícolas, estruturas habitacionais e recursos disponíveis sugere que a população máxima pode ter sido bem menor do que algumas estimativas antigas indicavam. Isso não diminui a importância da sociedade. Pelo contrário, mostra como uma população relativamente pequena conseguiu construir uma quantidade extraordinária de monumentos. E existe outro detalhe. Os Moai não foram simplesmente abandonados porque faltaram árvores. A produção de estátuas diminuiu por razões que provavelmente envolveram mudanças políticas e religiosas. A própria sociedade mudou suas prioridades. O culto relacionado ao Tangata Manu ganhou importância. Novas formas de autoridade apareceram.
e os grandes monumentos deixaram de ocupar o mesmo papel. Isso é muito diferente de imaginar uma civilização inteira desmoronando de um dia para o outro. E quando observamos a cronologia, a maior tragédia demográfica aconteceu depois que os europeus já haviam estabelecido contato com a ilha. Essa diferença é fundamental. Doenças, escravidão, violência, perda de território. Esses acontecimentos tiveram consequências enormes. A população sofreu uma redução brutal durante o século XIX. Portanto, a ideia de que os próprios habitantes destruíram sua sociedade antes da chegada dos europeus precisa ser tratada com muito mais cuidado. Mas ainda existem perguntas fascinantes. Uma delas é o próprio rongorongo. Se aqueles símbolos realmente representam um sistema de escrita desenvolvido em Rapa Nui. Como funcionava? Até hoje, não existe uma decifração aceita por todos os pesquisadores. Outra questão envolve o transporte dos moai. Experimentos demonstraram que estátuas semelhantes podem ser movimentadas utilizando cordas e equipes relativamente pequenas. Mas isso não significa que exista uma única técnica universal. Diferentes estátuas possuem tamanhos diferentes. Os terrenos também variam, e os habitantes tiveram séculos para desenvolver e modificar seus métodos. É perfeitamente possível que tenham utilizado diferentes sistemas em diferentes épocas. Isso também ajuda a explicar por que algumas hipóteses antigas estavam erradas. Durante muito tempo, parecia impossível mover uma estátua de várias toneladas sem grandes quantidades de madeira. Mas a engenharia necessária pode ter sido muito mais simples. O conhecimento estava nas pessoas. Não dependia de uma tecnologia extraordinária. Dependia de organização. Outro mistério envolve a própria origem dos habitantes. Durante muito tempo, algumas teorias tentaram relacionar Rapa Nui a povos da América do Sul. Hoje sabemos que a cultura e a língua de Rapa Nui são claramente polinésias. Mas estudos genéticos trouxeram uma descoberta interessante. Existem evidências de contato entre populações polinésias e indígenas americanos antes da chegada de Colombo. Isso não significa que os primeiros habitantes de Rapa Nui tenham vindo da América. Significa que navegadores do Pacífico provavelmente tiveram contato com populações da América do Sul em algum momento. E isso é impressionante, porque mostra que o Pacífico não era um espaço vazio. Era uma enorme rede marítima percorrida por navegadores que possuíam conhecimentos muito mais avançados do que durante muito tempo imaginamos. Os próprios habitantes de Rapa Nui eram parte dessa tradição. Eles não eram pessoas presas em uma pequena ilha sem contato com o restante do mundo. Eram descendentes de navegadores que haviam atravessado enormes distâncias oceânicas. Essa perspectiva muda completamente a maneira de enxergar os moai. Eles deixam de ser apenas objetos misteriosos. Passam a ser o resultado de uma sociedade capaz de organizar trabalho, dominar técnicas de construção, administrar recursos e transmitir conhecimento durante gerações. E talvez seja justamente isso que torna Rapa Nui tão fascinante. Não existe necessidade de inventar uma explicação sobrenatural. Não precisamos de visitantes de outros planetas. Não precisamos imaginar uma civilização perdida desconhecida. Os próprios habitantes foram responsáveis por aquilo. Pessoas que conheciam a pedra, conheciam o mar, conheciam o solo, conheciam o céu e conheciam sua própria história. Os moai eram parte dessa história. Hoje, muitos deles continuam espalhados pela ilha. Alguns foram restaurados, outros permanecem caídos. Alguns continuam próximos da pedreira onde foram abandonados. E existe uma imagem que talvez resuma toda a história de Rapa Nui. A encosta de Ranoharaku, centenas de anos atrás.
Homens trabalhavam naquela montanha, esculpindo pedra, transportando figuras, preparando monumentos. Hoje, a montanha permanece. As ferramentas continuam sendo encontradas. As estátuas permanecem, mas os homens que as construíram desapareceram há muito tempo. Ainda assim, eles deixaram algo que sobreviveu a impérios, guerras, doenças e mudanças políticas. Uma paisagem inteira transformada pela cultura de um povo. E seus descendentes continuam contando essa história. Por isso, talvez seja melhor não terminar Rapa Nui falando sobre um mistério. O verdadeiro feito já é extraordinário. Uma sociedade polinésia atravessou milhares de quilômetros de oceano. Chegou a uma das ilhas mais isoladas do planeta. Aprendeu a sobreviver ali. Desenvolveu sua própria cultura. Construiu centenas de monumentos gigantescos. Adaptou-se a mudanças ambientais. Passou por transformações religiosas e políticas. Sobreviveu a uma devastação demográfica causada pelo contato com o mundo exterior. E continua existindo. Os Moai não são apenas gigantes de pedra. São testemunhos de tudo isso. Eles representam pessoas que viveram, famílias que existiram, comunidades que desapareceram e se transformaram, e uma cultura que, apesar de tudo o que aconteceu, não desapareceu. Talvez essa seja a maior diferença entre a lenda e a história. A lenda termina com uma civilização perdida. A história termina com pessoas. E em Rapa Nui, os descendentes daqueles que construíram o gigante ainda estão ali. A ilha continua no meio do Pacífico, isolada, pequena, silenciosa, e os Moai continuam olhando para dentro dela, como fizeram durante séculos.